Olá, olá, boa noite. Boa noite, 19 horas e 30 minutos, hoje, quarta-feira. Vamos fazendo aqui a leitura do livro do Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. Muito boa noite a você de casa, boa noite, né, aos nossos irmãos da espiritualidade e todos aqueles que nos acompanham. Vamos fazendo essa leitura porque é a porta de entrada para quem gostaria de entender um pouco mais sobre o Espiritismo, para alguém que ainda não conhece, se familiarizar um pouquinho. Então nós vamos lendo uma parte a cada semana para que isso seja uma coisa mais leve, mais tranquila e vamos assim divulgando aquilo que a gente acredita dentro da parte espiritual. Antes de começar a leitura, vamos fazer assim uma breve oração para que tudo transcorra na santa paz. Aproveita, fica comigo aí que hoje nós temos, né, a leitura aqui que nós vamos fazer é o Espiritismo e a alimentação. Então tem muita coisa aqui que é interessante para que a gente possa pensar, possa entender, e nós vamos falar aqui sobre os animais. Então nós vamos ver assim se faz sentido nós, né, temos os animais como alimento, né? E nós vamos fazer a nossa oração aqui antes de iniciar e falar para vocês que pode curtir, dar o seu like aí, dar o seu joinha, se inscreve no canal para que tenha mais audiência, para que tenha mais pessoas esse conteúdo chegando, para que as pessoas também possam assim aproveitar um pouco de tudo isso. Se a gente vive isso e que a nossa vida está andando bem, então se faz bem para nós, podemos transmitir isso para outras pessoas, porque para alguém também pode servir assim para que a vida caminhe com mais entendimento, com mais consciência, né? É isso. Então vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa hora, esse momento, e vamos orando as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. É isso aí. Então, vamos iniciando aqui a leitura. Eu vou lendo por partes e explicando para que fique mais suave para a gente entender. Esse é o livro do Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado, e nós estamos aqui na página 71, né? O Espiritismo e a alimentação. Se estudarmos o quadro da alimentação atual da humanidade, veremos que ela é de 3 tipos. 1. Omnívora, em que o indivíduo come de tudo. A mista, em que come de tudo, excluindo tão somente a carne. E a vegetariana, em que são usados os alimentos de origens vegetais apenas. A alimentação omnívora é a que conta com a maioria absoluta dos adeptos, seguindo-se em pequenas porcentagens a mista e ainda muito menor escala a vegetariana. Não vamos aqui estudar ou discutir as vantagens ou desvantagens de uma determinado tipo de alimentação, o que foge à nossa competência. Nosso escopo é puramente examinar-se diante dos conhecimentos espirituais que já possuímos
se podemos ou não sacrificar os animais para comer-lhes a carne. E aí agora nós vamos falar sobre os animais. Então, nessa parte aqui, ele está explicando que existe 3 tipos, né? E esses 3 tipos já foi dito: aquele que come de tudo, o que tira somente a carne, o resto não tem problema, faz a alimentação de todas as outras coisas, e a vegetariana, que ele só se mantém com vegetais. Mas o percentual de pessoas que são vegetarianos é o menor, a mista também não é tão grande, mas a maioria são a primeira opção, que é a omnívora, que faz o uso de qualquer tipo de alimentação, tanto carne, frango, ovos, vegetais, não tem restrição, né? Então vamos ver aqui sobre os animais nessa próxima parte. Os animais não são simples máquinas. Neles distinguimos os 3 elementos que compõem o homem, a saber: primeiro, o espírito; segundo, o perispírito; e o terceiro, o corpo de carne. O espírito dos animais é imortal e sujeito às leis da evolução, como a do homem. O espírito dos animais envolve do íntimo para a inteligência, isto é, para a racionalidade. Nos animais superiores já notamos uma inteligência embrionária. Nos animais inferiores existe somente o instinto. O perispírito dos animais é denso, escuro, nada representando de espiritual. À medida que o espírito do animal evolui, seus perispírito vai sendo manipulado por espíritos elevados, encarnados desse setor da evolução planetária, adaptando-se assim às formas mais perfeitas da vida. E por fim, o animal tem um corpo de carne constituído pelo mesmo elemento material do corpo do homem, definindo simplesmente na forma. Podemos, pois, sem exageros e sem receios de errar, chamar os animais dos nossos irmãos inferiores, assim como somos irmãos inferiores de espíritos que já alcançaram a angelitude. Porque o caminho que o espírito percorre na marcha evolutiva é esse: do infusório ao animal, do animal ao homem e do homem ao anjo. Então, nós aqui entendemos que a única coisa que muda é exatamente a forma do corpo, mas o animal ele tem a mesma complexidade, é feita o corpo, né, com o mesmo material, com tudo que existe para o homem, né? Se existe a pele, existe os pelos, existe todo um organismo. Então tudo isso é realmente igual nos dois. Nós entendemos que hoje mesmo nós sabemos que até muitas coisas que em alguns anos atrás não eram feitas para os animais, hoje já nós temos as tecnologias que também estende para o animal. Por exemplo, um cachorro ou um gato, que são os que a gente mais conhece aí de animal doméstico, eles passam por processos de exames
exames de sangue, exames de outros órgãos, né, que são feitos, passam por cirurgias, passam por processos iguais ao homem, né? É como se fosse um trabalho que antigamente não tinha tanto interesse, né, por ser animais, mas com o tempo, com a evolução, com o entendimento do homem e com os estudos, também foram tratando eles. Antes era só através da natureza, né? O animal, ele mesmo se tratava, ele mesmo se cuidava lá nas condições que ele tinha, no mato, na floresta, né, na selva, tudo. E hoje em dia, os animais que estão já mais próximos da sociedade, que já estão assim vivendo como animais domésticos, que estão mais próximos do homem, eles têm esse processo também dessa medicina veterinária que evoluiu bastante e houve bastante interesse dos homens também cuidarem dos animais. E em relação ao processo, né, de alimentação do homem, abater os animais para que ele coma a carne, nós ainda temos essa prática, ainda fazemos isso, mas em um determinado momento nós vamos deixando essas práticas de lado. No entanto, nós estamos vendo aqui nos 3 tipos de alimentação que já existe a alimentação vegetariana, que ela é possível e que supre as necessidades do homem também, né? Questão de adaptação. E já temos também a mista, que come-se de tudo, excluindo somente a carne, né? Nós podemos então trabalhar nesse sentido de não nos alimentarmos mais, né, com a carne animal, mas um pouco mais na frente, quando tivermos num conhecimento mais avançado, quando estivermos mais conscientes, nós vamos aos poucos deixando essa prática. Então, nós sabemos também que os animais eles têm espírito, perispírito e, né, como o homem, corpo de carne. E através disso tudo, nós vamos entendendo que, por fim, o animal tem um corpo de carne constituído pelo mesmo elemento material do corpo humano, diferindo simplesmente na forma. Podemos, pois, sem exageros e sem receio de errar, chamar os animais de nossos irmãos inferiores, assim como somos irmãos inferiores de espíritos que já alcançaram a angelitude. Porque o caminho que o espírito percorre na marcha evolutiva é esse: do infusório ao animal, do animal ao homem e do homem ao anjo. Então nós estamos aqui e sabemos que os nossos irmãos, né, animais, estão também aqui já compartilhando conosco, né, e nós estamos interagindo com eles. Muitos já não são mais selvagens, né, como nós
entendemos que ainda existe animais, né, que estão mais longe da sociedade, que estão nesse sentido ainda primitivo, selvagem, e que vive, né, só realmente do instinto, e que ele ainda não consegue nenhum tipo de inteligência no sentido de estar dando um passo assim para que ele possa começar a ter assim a consciência, né, ter a inteligência. E nós aqui já temos animais que nós entendemos que eles são animais que já são bem mais avançados, bem mais inteligentes, no sentido de ter aprendido mais, de ter, eu acho que, vivido mais, né, algumas existências e saído já daquele sentido, né, de animosidade, né? Aí aqui está dizendo aqui nós estamos aqui o espírito dos animais envolve do instinto para a inteligência, isto é, para a racionalidade. Nos animais superiores já notamos uma inteligência embrionária. Nos animais inferiores, existe somente o instinto. Então, em animais mais evoluídos, que já estão mais próximos da sociedade, que já, né, não estão só naquela parte selvagem, eles já têm um pouco mais de, vamos dizer, sensibilidade, né? Eles conseguem enxergar assim, quando o ambiente é um ambiente tranquilo, o ambiente onde eles já vivem, eles já conhecem assim os que estão à sua volta, né? No caso, podemos chamar até de familiares, né? Que são os proprietários desses animais, que cuidam dos animais, que eles, né, têm essa, vamos dizer, esse vínculo, e esse animal ele vai se desenvolvendo ali junto com aquela família, junto com aquelas pessoas, e nós temos aqui o entendimento que eles mostram os sentimentos, eles ficam tristes, eles quando estão sozinhos também eles ficam diferentes, se sentem mal, muitos, né, precisam de companhia, às vezes por isso que tem pessoas que quando sai muito tem dois animaizinhos para que os dois possam interagir. Então tem tudo isso. Então nós entendemos que esses irmãos, eles já estão, né, com a parte, né, do raciocínio mais próximo de se desenvolver. E aqueles que ainda não estão tão próximos da sociedade, ainda falta um pouco mais de tempo para que eles possam também se desenvolver e deixar aquele instinto de atacar, de buscar o próprio alimento, de, né, matar um outro animal
para que ele possa se alimentar. E você vê que vai mudando e vai chegando ao ponto de que as coisas vão se transformando. Lá aonde eles estão, vamos dizer, na selva, né, mais animalescos, eles vão buscar a própria sobrevivência e vão viver daquilo que eles caçam, vão caçar outros animais, outros bichinhos e tal. Aqui, os animais que já estão mais próximos do homem, do ser humano, ele já não tem mais essa prática. E ele, você vê, é alimentado. Então, um ser humano, um homem aqui, né, quando eu falo homem, eu falo homem, mulher, o ser humano. Ele se nomeia ali aquela pessoa que cuida daquele animal. E ele mantém aquele animal com ração, com água, com um lugar para dormir, com uma proteção. Então você entende que as mudanças são necessárias e as coisas vão se transformando, vão deixando de ser o que era para que possam ir cada vez mais para a civilização, cada vez mais para o amor. Nós vamos chegar em pontos que nós vamos entender ainda que não vai existir mais todas essas agressões que existe ainda hoje em vários sentidos, porque nós ainda não entendemos que não é desse jeito, não entendemos que não vale a pena e, acima de tudo, não saímos, né, dessa energia, não saímos dessa fase, desse momento ainda. Então, nós precisamos trabalhar em nós mesmos para que a gente possa sair dessa energia, para que a gente possa passar a entender e aprender e já fazer muito mais rápido do que o que nós fazíamos lá atrás. Então nós vamos aprender a ser melhores como seres humanos, nós vamos deixar de tratar assim os nossos animais, né, como comida, nós vamos talvez precisar menos da alimentação, vamos comer coisas que vão nos saciar mais rápido, que vão nos saciar melhor, e não vamos ser necessário, né, esse abate dos nossos irmãos inferiores. Então é muito interessante a gente entender que são fases. Se nós também formos ver, nós temos aí já estudos e pessoas que fizeram experimentos com animais, por exemplo, com porco, com o próprio boi, vaca, que são animais que, né, nós chamamos de animais de corte, que são os animais que nos fornecem a carne, e eles já trabalhando essa parte de raciocínio, de amor, de cuidados, eles até já se transformaram em animais domésticos. Então tem casos de pessoas terem um porco como um animal doméstico, ter, né, um boi, uma vaca,
como um animal doméstico, e eles cuidarem desse boi, dessa vaca, desse porco, até o momento onde eles realmente cessa a existência deles e eles deixam de existir, mas que não sofreram mais com esse abate, não sofreram mais, né, sendo, né, uma forma de alimentação para o homem. Então, tanto o homem já vai evoluindo dentro do seu conhecimento, tanto vai mudando de fase, e os animais que alcançam isso também é porque já também estão mudando de fase. Então eles já estão nessa transformação dessas fases, né? E aqui nós falamos das fases. Então vamos falar das fases para a gente, né? A parte infusória, a parte animal e a parte hominal e a parte angelical. Então nós temos que entender todas essas fases para que a gente possa chegar, porque antes dessa fase animal ainda tem um processo antes para que possa, né, adentrar esse mundo animal. Então nós temos aí os 4 reinos, todos eles são, né, seres vivos no mundo, no planeta, e todo ser vivo ele está em evolução. Então desde da plantinha, do animal, das pedras, então nós temos tudo trazendo o passo a passo. Então antes dessa fase animal, né, nós temos aí um processo até chegar a ela, e quando chegamos nessa fase mais selvagem, e aí depois vamos ultrapassando e saindo dessa fase. Depois que trabalhamos essa fase, nós vamos, né, trabalhar a parte que nós vamos nos transformando até chegar à parte civilizada, né, como homem, e trabalharmos nessa fase, e depois vamos trabalhar para que a gente alcance essa fase angelical. Então é isso o que tinha para falar hoje. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, deixa aí nos comentários que nós vamos responder. Muito obrigado. A semana que vem, se você tiver curiosidade, então vamos deixar aqui, ó. Nós vamos falar aqui sobre a reencarnação dos animais. Então é uma parte interessante. E o espírito dos animais no mundo espiritual. Nós vamos falar dessas duas partes. A reencarnação dos animais e os espíritos dos animais no mundo espiritual. Então nós temos bastante coisa para falar, e é bom que a gente fale por partes para que a gente possa deixar isso bem claro, e também tudo aqui documentado, para que quando você quiser rever, ler, a parte, quem está acompanhando com o livro aí, ou rever aí o vídeo, que vai ficar aí para a eternidade, tá bom? Então, muito obrigado, vamos fazer assim, né, a nossa oração para encerrarmos essa leitura de hoje. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado os irmãos de luz que compactuam com nós
dessas mesmas ideias e que nos ajudam, nos intui e nos indica o caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então, muito obrigado. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, nós estamos à disposição. Vamos encerrando essa semana e que você tenha uma semana abençoada, uma semana de luz e paz e que esse conteúdo possa assim te trazer muita energia positiva para que você possa continuar aí de uma forma sempre trabalhando ao seu favor, porque você é único e você é intransferível. O conhecimento que você adquire aqui nesse plano, você precisa dele para que você possa sim atingir uma consciência maior. Obrigado, fica com Deus. Nós nos vemos a semana que vem.